Olá. A disputa pela terra tem levado índios e produtores rurais ao confronto armado. Na semana passada, o indígena foi morto e nesta semana outro baleado. Aqui na Câmara dos Deputados, há pouco mais de um mês, um grupo de índios invadiu o plenário Ulisses Guimarães para protestar contra possíveis alterações na forma das demarcações das terras. Para discutir este assunto delicado, convidamos os deputados Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e o deputado Padre Tom, do PT de Rondônia. Eu sou Carla Bisol e começa agora pela TV e pela Rádio Câmara o programa Brasil em Debate. Inicialmente, deputados, como é que é possível, diante desse eminente conflito, o que os senhores acreditam que é possível fazer para evitar conflito armado, mais mortes? Deputado Valdir Colato, gostaria de começar pelo senhor. O que o senhor acredita que é possível uma solução pacífica nesse momento? Carla, essa é uma discussão que não é de agora, né? Se sabe que a Constituinte de 88 lutou muito para que se resolvesse essa questão lá em 1988, o Padre sabe disso, que se reconhecesse as terras indígenas, e está bem escrito lá no artigo 231, que terras indígenas são as terras que tradicionalmente ocupam, naquela data, 5 de outubro de 88, quando a Constituição brasileira foi criada. E dentro disso, depois houve uma interpretação que nós entendemos equivocada, e também nos atos de disposição transitória da Constituição, ela diz lá que o governo teria 5 anos para demarcar a partir da Constituição de 88. Não o fez, deixou as coisas rodar, e houve aí várias interpretações do que é, o que não é terra indígena. No nosso conceito, terra indígena é aquelas que estavam ocupadas de 5 de outubro de 88. Porque é um marco temporal que teria que dar, porque senão se volta a 1500. Houve outra interpretação, a interpretação de que áreas indígenas são as imemoriais, são aquelas que tradicionalmente se busca a imemorialidade antropológica, e criou toda essa confusão. E se deu à FUNAI toda a prerrogativa de analisar, né, buscar essas áreas, fazer o trabalho técnico, publicar, levar ao Ministério da Justiça e também fazer com que ela pudesse julgar os recursos de processos que ela mesma fez. Então se criou toda essa polêmica, judicializou a situação e hoje nós estamos aí nesse conflito. Não é de agora, nós estamos avisando o governo que isso estaria acontecendo. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos 12,9% do território brasileiro que é terra indígena já demarcada ou criada. Tem mais 611 áreas que estão aí sendo estudadas, tem uma projeção de plano de governo de FUNAI que chegar a 25% do território brasileiro para 816 mil índios, são 0,4% da população brasileira. Então, a questão indígena não é terra, a questão indígena é a política indigenista errada que o governo está fazendo, desapropriando agricultores que têm títulos, em Santa Catarina, por exemplo, de 103 anos, né? Título público dado pelo governo federal. O presidente Geisel entregou títulos lá em Santa Catarina e um funcionário da FUNAI disse que não vale o título público de escritura pública. Então, se criou toda essa polêmica, se judicializou o processo e agora nós estamos aí no conflito. Nós falamos, o governo tem que resolver isso porque vai dar conflito armado, ninguém vai entregar a sua propriedade, aí você, se alguém ter roubado a sua televisão, cara, né, você vai fazer um BO, né, e você vai tentar prender o ladrão, né. Agora, o que está acontecendo? Estão tomando as propriedades dos agricultores, são legítimos proprietários de boa fé e eles não vão aceitar pacificamente, claro, perder suas propriedades. Então, esse conflito está acontecendo e nós precisamos resolver isso com várias ações aqui no Congresso, com uma PEC em que o Congresso resolva isso, com a portaria 303 que o Supremo Tribunal Federal disse na Raposa Serra do Sol, que realmente a data limite é 5 de outubro de 88, né? E não, você poderia ampliar as áreas. Uma CPI da FUNAI para saber exatamente o que está acontecendo, quem que está por trás disso, qual é o interesse de ter tantas terras aí, quando os próprios indígenas de Santa Catarina dizem que o problema deles não é terra, é uma política indigenista de saúde, educação, de questão social. Então é todo um processo que está aí, mal resolvido e que acabou nesse conflito que nós estamos vendo. Espero que pare, que o governo tome decisões de governo, né, para que isso não aconteça e o conflito não seja instalado generalizado, como todos os estados brasileiros está pipocando isso, né? E a gente possa, então,
pacificamente resolver isso. Ou através do Congresso Nacional, decisão de governo que garante o direito de propriedade e também o direito dos indígenas. O deputado Valdir Colato fez um apanhado geral de tudo que vamos discutir ao longo do programa. Padre Tom, o que o senhor acredita que é possível fazer agora? A Constituição de 1988 prevê as áreas que são dos índios, mas não foi feita a demarcação. Como é que fica esse impasse agora, depois desses Carla, 25 anos? Desde que Cabral encontrou o Brasil, porque ele não descobriu, e quando ele encontrou o Brasil, encontrou cerca de 5 milhões de índios. Os índios foram explorados, perderam suas terras e caiu a população de 5 milhões para 500 mil, 300 mil. E a Constituição de 88 é um grande avanço, né? A famosa Constituição Cidadã. E como disse o deputado Colato, no artigo 231, assegura os direitos indígenas. E é importante, porque se fala muito de terra indígena, né? 12% no Brasil, 20% na Amazônia. Eu sou da região norte, sou de Rondônia, onde nós temos 95% da questão indígena resolvida. O que não se tem resolvido é, muitas vezes, o cuidado por essas terras, que é uma obrigação do governo, do IBAMA, da Polícia Federal. Essa semana mesmo, em Cacoal, recebi denúncias de índios suruís sobre a invasão de suas terras e roubo de madeira. Roubo de madeira. Aí o quê? Onde não há conflito, o governo não consegue fiscalizar as suas terras. As terras são da União. Os índios têm o direito ao usufruto, pescar e caçar. Eu mesmo presido aqui na Câmara a Comissão Especial do PL 1610, onde o Constituinte de 88 colocou sob Estado a mineração. E aí nós, o Congresso Nacional, que vamos ter que legislar sobre essa questão. Por quê? Porque essas riquezas pertencem à União. Eu, como presidente da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas, defendo o diálogo. Eu penso que Executivo e Poder Judiciário precisam sentar para agilizar. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele precisa julgar, já que foi nomeado o novo ministro do Supremo, as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol precisam ser julgadas. Por quê? Porque o governo também, com a Portaria 303, se baseia nessas 19 condicionantes. As 19 condicionantes autorizam o governo a entrar com as Forças Armadas, a Polícia Federal, construir empreendimentos como estradas, linhas de transmissão, e a gente poderia dar um encaminhamento para se discutir a demarcações de terras nas regiões antropizadas, como Santa Catarina, que ele coloca aqui. E eu defendo que as áreas que devem ser demarcadas nos estados de colonização mais antiga não podem ser do tamanho das áreas que foram demarcadas com maior facilidade nos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso. E temos outro grande problema, que é o problema do Mato Grosso do Sul, que é um problema diferente. Os índios perderam as suas terras, o próprio governo federal documentou essas terras, os fazendeiros têm bons documentos, mas nós não temos uma saída. Por quê? Porque na nossa lei não se pode indenizar, o governo comprar e indenizar as benfeitorias e essas propriedades, né? Aí o que? Precisamos construir esse diálogo, porque não é bom, se você for ver um estado que temos sem terras, conflitos agrários, e agora conflitos indígenas que se eclodiram, aí o estado perde arrecadação, perde investimento e ele deixa de crescer, e as pessoas é que mais sofrem, porque não podem desfrutar das suas próprias riquezas. E a partir de agora, o governo federal foi alertado, como o senhor dizia, né? Os conflitos estão aí eminentes, né? Tropas da Segurança Nacional estão em direção ao Mato Grosso do Sul para evitar um conflito ainda maior, né? A Justiça está tentando também reorganizar, mas a gente espera uma decisão do STF. Os dois poderes, Executivo e Judiciário, estão tentando, de alguma forma, amenizar essas questões mais pontuais. Mas o que a gente precisa fazer? É a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional que vai ter que determinar isso. Os senhores acreditam que o passo fundamental é a PEC? É a PEC que determina que a última palavra seja realmente do Congresso e não mais do governo federal? Olha, desculpa. Pode. Não, nós temos vários caminhos, vamos dizer assim, né? Essa questão da Portaria 303, emitida pela AGU, ela diz que deve-se respeitar os 19 itens do marco regulatório que o Supremo Tribunal Federal emitiu
e aprovou e decidiu, isso é uma decisão de colegiado do Supremo Tribunal Federal, que deve ser respeitado, né? O que está em discussão é um recurso das pessoas que estavam lá na Raposa Serra do Sol, contestando a criação daquela área. Então, se criou aí uma discussão de que, enquanto esse recurso não for decidido pelo Supremo Tribunal Federal, então não vale a portaria 303, que foi prorrogada até que se resolva isso. Mas, com certeza, não está em discussão os 19 pontos do marco regulatório, a não ser que entre alguma ação no Supremo contra essa decisão do Supremo. Mas é a questão da decisão lá. Então, esse é um ponto. O senhor acredita que começa por aí? Começa por aí, que é o mais fácil de ser resolvido, porque ele estabelece marco regulatório. E aí, uma coisa importante, o que diz lá um daqueles itens? Que as áreas não pode haver expansão de áreas. Então, você tem uma área indígena, né, o que está acontecendo hoje é isso. Você tem uma área indígena e vai expandindo. Eu quero mais esse pedaço, mais aquele outro. E isso no Brasil inteiro é assim. Então, quando você diz não pode mais expandir áreas, você acaba, então, resolvendo essa questão de cria-se essa área. É mais uma área, não é área, era área indígena, não era área indígena. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão do Congresso Nacional fazer alguma outra lei, se é que a Constituição não diz isso. No meu entendimento, no entendimento que é dos produtores, a Constituição é clara, né, que ela diz que as terras que tradicionalmente ocupam naquela data, naquele ato temporal da Constituição, e tem que ser respeitado. Interpretação outra, né, que seria tradicionalmente ocupadas, que voltaria para sei lá, 1500, né? Então nós teríamos que clarear isso. Tem propostas aqui no Congresso também de que as terras sejam indenizadas. Como falou o padre, então, a partir do momento que você reconhece como terra indígena, passa a ser patrimônio da União. Passando patrimônio, não vai ser indenizada. Então, os agricultores, eles são expropriados. Eles perdem a sua propriedade com direito apenas à indenização das suas benfeitorias. E muitas vezes não tem esse dinheiro. Esse pessoal vira sem terra, fica abandonado, perde a propriedade. E esse é o conflito. Quer dizer, eu estou lá com uma propriedade construída por 2, 3 gerações, daqui a um pouco alguém chega lá e diz, olha, essa aqui não é terra de vocês, é dos índios, vocês têm que abandonar essa área, vocês não serão indenizados. Imagina o trauma dessas pessoas. E aí o conflito surge. Os índios, pela notícia de que são áreas, querem as áreas, e, por outro lado, os agricultores dizem que são os donos. Então, nós temos aqui no Congresso Nacional resolver isso. Se é que é uma questão legislativa, o Congresso Nacional tem que resolver. Então, a PEC está trazendo isso, 215, que o Congresso Nacional é que cria. Quer dizer, se faz o trabalho técnico pela FUNAI e outros órgãos técnicos do governo e submete a apreciação do Congresso Nacional para analisar e autorizar a criação ou não dessas áreas para ver se a gente consegue resolver. E também, do outro lado, né, você buscar a indenização. Bom, essa área é indígena, então os agricultores que estão lá de boa-fé, que tem o título, como o Padre falou, do Estado, né, o Estado deu o título, e ele é vítima desse processo, ele tem que ter a indenização, e com certeza nós precisamos resolver isso. Agora, como resolver isso para indenizar todas essas terras, né, que são criadas como terras indígenas? Como você vai fazer isso? Que haja dinheiro para isso. Então, é um impasse que a gente está tendo aí para ver se busca uma saída. Padre Tom, o senhor é favorável também à indenização? Eu sou autor de um PL, né, que eu consultei até assessorias jurídicas dos próprios índios, da própria Câmara, do próprio CIMI, né? E eu protocolei esse PL e eu sou a favor. Agora, sobre a questão, eu acho que a judicialização é que leva à violência. E a morosidade do governo, do executivo, ele faz com que o legislativo queira tomar decisões como a própria PEC 215. Né? Aí eu defendo esse diálogo, né, com o judiciário e executivo, e que o judiciário precisa tomar decisão sobre essas 19 condicionantes. É claro que dentro das 19 condicionantes, eu que aqui na Câmara defendo a pauta indígena, tem pontos que os indígenas há discordância, mas tem pontos que há concordância. Né? E é claro que tem indígenas que defendem que o Supremo Tribunal possa sepultar 19 condicionantes. Né? Mas o Supremo precisa tomar uma decisão. E o Executivo assumiu seu papel. Né? A Polícia Federal, isso foi muito ruim, a morte, tanto do Munduruku no ano passado no Pará, né, naquela extração ilegal de ouro, né? E às vezes as pessoas me perguntam, eu estava dando uma entrevista em Porto Velho e alguém me questionou sobre os índios pagarem pedágio. É proibido o índio pagar pedágio de estrada,
é proibido arrendar terra indígena. Cobrar. E por quê? É proibido também o próprio Exército, que são terras da União, arrendar as terras, né? Isso é claro. E está proibido todo tipo de extração mineral em terras indígenas. Agora, voltando à questão da Constituição Federal, né, quando o deputado Colato diz que se não demarcou até 1993, e ali ficou escrito que se demarcaria 100% até 1993, sempre houve a intenção do Brasil de que os índios iriam se integrar, né? E se você visita uma aldeia indígena, 15 dias visitei uma aldeia indígena na Amazônia, onde ali encontrei mais de 10 etnias vivendo juntas. E aí nós temos no Tocantins, por exemplo, uma etnia chamada Vaca-Noé, que eles perderam suas terras, eles foram dizimados e hoje moram numa terra terrena e que são 5 pessoas, 10 pessoas, né? E ali não falavam a língua, as suas tradições não foram levadas em conta, a sua cultura. E o outro exemplo é os Guaranis Caiovás no Mato Grosso do Sul, porque os índios Guaranis começaram a perder suas terras em 1929. O governo tirou os índios, colocou os índios em aldeias, né? Até se você for ver, eles ali chamam o cacique de capitão. E qual era o pensamento do governo naquele momento? Que os índios iriam se integrar, né? Que eles iriam se integrar. Aí a população triplicou, hoje são cerca de 40 mil índios e vivem como sem terras, Aí o quê? Por isso que eu defendo que se cumpra aquilo que foi escrito na Constituição, a demarcação de 100% das terras, é claro, dialogando e respeitando as diferenças, principalmente nos estados de colonização mais antigas e os estados antropizados. E sobre a PEC 215, o nosso ponto de vista é que ela é inconstitucional, porque ela tira o fazer, o executar, que é uma obrigação do governo, do executivo, e traz para o legislativo, que tem o papel de fiscalizar e fazer política. Outra questão que também é função do legislativo é a fiscalização. Uma CPI, né, um pedido de CPI aqui na Câmara dos Deputados, assinado por cerca de 200 parlamentares, pedindo investigações aprofundadas em relação à FUNAI. Como é que os senhores avaliam essa questão? O senhor é um dos o senhor assinou a Com CPI? certeza. Com certeza. Assinei. Deputado Valdir Colato. Viu, Carla? O Brasil quer isso. Fica para nós. A FUNAI está com poderes maiores de qualquer órgão, qualquer entidade, qualquer poder no Brasil. A FUNAI é soberana. Ela cria o processo, ela analisa, ela julga, né? E ela simplesmente desapropria terras em que a Constituição é clara. O direito de propriedade é um direito constitucional. Se você tem um título de terra de boa-fé, cedido pelo poder público, né, como nós temos em Santa Catarina, mais de 100 anos com o pessoal titulado, lá os agricultores, e acabam sendo expropriados, sendo expulsos das suas propriedades, é claro que você tem que ver o que está acontecendo. Na verdade, nós analisando todo o processo, nós temos denúncias todas as ordens no Brasil, inclusive aqui o padre estão falando na questão da Amazônia, né? A Amazônia é uma coisa bem diferenciada da minha Santa Catarina. Na Santa Catarina, os indígenas estão integrados na sociedade, eles não querem mais pescar e caçar e estar na floresta, porque eles estão integrados, eles querem escola, querem educação, querem ir para a faculdade, querem carro, querem celular, e eles estão integrados. E eu recebi, inclusive, nessa semana, 6 caciques indígenas da tribo Caigã, pedidos, olha, nós não concordamos com isso, nós não queremos saber de terra, nós queremos que o governo tenha uma política indigenista que atenda a nossa questão de saúde, nossa questão de educação social, nós queremos renda, nós queremos que o pessoal nos ensine a plantar, que vem a extensão rural, nós queremos que o governo participe disso. E trabalha muito com artesanato, não é? Artesanato até já passou, né? No Santa Catarina já passou essa fase, tem alguma coisa, mas é bem incipiente, né? Agora, eles querem realmente cultivar suas terras, como fazer isso, porque quando o indígena não é proprietário da terra da União, ele não tem como tomar um financiamento, por exemplo, para plantar qualquer agricultura ou ter alguma pecuária, porque ele não tem garantias, não tem como fazer operação bancária. Então, eles estão assim, numa situação que não tem como evoluir, como avançar, como ter a renda própria. E tanto é verdade que a maioria deles vive de cesta básica, né? Sendo tutelado pelo Estado. E eles mesmos
contestam a maneira que a FUNAI conduz esse processo indígena, né? E eles querem dizer, nós queremos caminhar para nossas pernas, nós queremos tomar as nossas decisões e não queremos que a FUNAI faça o que está aí. Então, é todo um processo aí de antropologia também, né? Denúncias de contratações fabricadas, de áreas fabricadas, né? Você vai lá, cria um indício de algum dia passar por lá uma tribo indígena, e aí cria uma história, né? Ela é imemorial, através da memória de alguém que se cria a sua história e acaba, então, buscando novas áreas. Então, nós temos que levantar isso. Quem está por trás disso? A questão mineral que o Padre Tom fala, né? Quem é que está por trás disso? Se o índio não está ganhando, que tem os minerais nas suas terras, quem é que está ganhando? A madeira, se está sendo retirada, quem é que está levando isso, né? A questão dos arrendamentos, que foi falado aqui, que a Constituição proíbe, né? E essas áreas que são tomadas, que são antropizadas, elas são arrendadas, às vezes, para os próprios agricultores que eram os proprietários. Em Santa Catarina está acontecendo isso. Inclusive, autoridades públicas, né? Arrendando as terras dentro da área indígena. Então, nós temos que levantar tudo isso, clarear, dar transparência para isso, porque o Brasil, na verdade, está pagando essa conta, a sociedade paga essa conta, nós precisamos ver o que vamos fazer. Se a FUNAI está errada, vamos corrigir, se as coisas têm que ser modificadas, vamos modificar, mas temos que fazer as transparências, tanto proteger o indígena, e a gente não é contra isso, e nós queremos que o indígena realmente seja tratado dignamente, mas precisamos cuidar dos dois lados, né? Não pode você provocar esse conflito que está acontecendo. Hoje, o agricultor é inimigo do índio e inimigo do agricultor, quando não é verdade, né? Alguém fabricou isso, eles não são inimigos, conviveram pacificamente sempre e agora criou esse conflito. Então, a CPI, eu acho que vai clarear muitas coisas e, se tiver culpados, né, punir e nós colocarmos, então, uma política indigenista decente e que realmente vai atingir o indígena, que vai trazer benefícios para o indígena e não para alguém que está se aproveitando, usando o indígena para esses movimentos que estão aí e esses conflitos que estão acontecendo no campo. Okay. Para a gente encerrar, Padre Tom, o senhor acredita também que a FUNAI está com superpoderes, continua sendo o órgão realmente que faz essa intermediação, que pensa na política para o índio? O senhor acredita? Como é que a gente sai desse momento? Qual é o próximo passo para a gente poder realmente acabar com essas questões, principalmente esses conflitos armados? Carla, no meu ponto de vista, não cabe uma CPI da FUNAI, porque já aconteceram várias. O próprio nascimento da FUNAI foi através de uma CPI, né? Nós tínhamos o antigo órgão SPI, que em vez de defender os índios, matou índios, né? E também limpou a área, né, para que os índios saíssem de suas terras e os fazendeiros pudessem ocupar essas terras. Existe um relatório chamado Relatório Figueiredo, que não tem nada a ver com o presidente Figueiredo. Esse relatório Figueiredo foi um relatório feito a pedido, né, do ministro do Interior, naquela época, no regime militar, e nesse relatório conta toda a história de massacre dos povos indígenas feito pelo próprio SPI, o órgão que deveria defender os povos indígenas. E agora a gente vê a própria Polícia Federal que deveria defender, matar 2 indígenas. Aí o que? Houve uma CPI naquele momento e ali nasceu a FUNAI. A FUNAI foi sempre um órgão aparelhado pelos militares. A FUNAI chegou a ter mais de 7.000 funcionários e a FUNAI era um grande órgão do governo, um grande órgão que tinha aviões, que tinha bens, né? Mas foi sempre um órgão aparelhado. E depois de criação da FUNAI em 1967, já tivemos outras CPIs da FUNAI. Mas a FUNAI é um órgão que está trabalhando. Ela está trabalhando, cumprindo um preceito constitucional, tem grupos de trabalho e a FUNAI ela trabalha para poder regulamentar as terras dos povos indígenas. Portanto, eu acho que não cabe uma CPI da FUNAI, porque a CPI precisa ter um fato, tá? E a FUNAI precisa ser fortalecida. Nós temos aí o Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado aqui na Câmara desde 1991. E o atual estatuto é um estatuto que limita a força da FUNAI. Por exemplo, a FUNAI hoje depende da Polícia Federal e do IBAMA para fiscalizar as terras indígenas. E na proposta do novo estatuto, a FUNAI teria até poder de polícia. Ela teria até poder de polícia. Portanto, eu acho que uma CPI não cabe, né, e o governo precisa fortalecer a FUNAI, já que a Constituição pede que tenha que ter um órgão que fale e possa
fazer com que a sociedade brasileira respeite os direitos dos povos indígenas. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores aqui. É um debate de ideias, cada um tem a sua opinião, mas pelo menos de uma forma pacífica a gente consegue tentar resolver essa questão. Obrigada ao deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. Obrigada ao deputado Padre Tom, do PT de Rondônia. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Carla Bisol e espero você no nosso próximo programa.